Fala, estudante, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ocupação da região norte. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente! Galerinha, antes de eu falar da ocupação da região norte, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, já clicarem no sininho de notificações, que se vocês possam se juntar aí aos mais de 16 mil inscritos aqui do nosso canal, para que nós possamos, sim, continuar democratizando o conhecimento dessa forma que vocês sempre gostam. Bom, vamos falar um pouquinho então do processo de ocupação da região norte. Mas vale lembrar, estudante, que a região norte atualmente tem 7 unidades de federação, com uma área aí aproximada de 3.800.000 km² e uma população entre 17 e 17,5 milhões de habitantes, se tornando aí a segunda população com a menor em regiões do Brasil e tendo também aí a maior área, beleza? Mas para poder chegar nesses números, ela passou por um processo de ocupação. O que aconteceu? Lá na época das grandes navegações, Vicente Pizarro chega na região norte e encontra na sua primeira expedição o rio Amazonas, que até então ele não sabia se era rio ou se era mar, e acabou apelidando de Rio Maranhão. Vale lembrar que o rio Amazonas, lá na nascente no Peru, ele é chamado de Maranhão. E dando continuidade a esse processo, os irmãos Pizarro, Francisco e Gonçalo começaram a fazer expedições lá no século XVI em busca do Eldorado, mas acabaram praticando, eles e seu grupo, no caso, um extrativismo aí muito grande, mais precisamente o extrativismo de pau-brasil. E é claro, também eles acabavam utilizando não só a madeira, mas também pela criação de corantes. Nessa época, estudante, tivemos aí um genocídio muito grande de índios, beleza? Bom, dando continuidade aqui, já indo lá para o século XVIII, em 1750, após o Tratado de Madrid, se intensifica o processo de exploração da madeira e automaticamente, a coroa portuguesa já tinha dominado o território espanhol, por causa do processo, acabou aí, enriquecendo mais por causa dessa madeira e também a grande exploração das famosas drogas do sertão. Você, estudante, você sabe quais são as drogas do sertão? Coloco aqui para vocês o cravo, o guaraná, a baunilha e também o cacau. Eram chamados os estimulantes da época. Você conhecia? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber. Bom, mas indo mais para frente ainda, já entre os séculos 19 e os séculos 20, ocorre o ciclo da borracha na região norte, entre 1870 e 1910. Mas vale lembrar você, estudante aqui do canal, que a exploração da borracha, ela já acontecia antes, por volta aí de 1830, 1840, com o grande aumento da industrialização no mundo, e também, é claro, na época, com o ex-colonizador Portugal, que estava começando no seu processo de industrialização, se inspirando lá na Revolução Industrial Inglesa. E automaticamente a borracha era utilizada para quê? Era utilizada para itens produzidos na época, beleza? Indo mais para frente ainda, 1960, século 20, segunda metade do século 20, a região norte começa a receber uma grande população. Por quê? Porque tinham construções, tinham criações de rodovias, como por exemplo, eu coloquei 4 aqui, que foram fundamentais para o processo de emprego e um processo de evolução da região norte. A Belém-Brasília,
a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém e a Marechal Rondon. Essas rodovias elas acabaram levando progresso para a região norte. É claro que o processo de integração da região norte ele acaba não sendo 100% completo por causa dos fatores naturais. Vale lembrar que a região norte tem a maior floresta equatorial do mundo e também tem o maior rio do mundo. Ou seja, a floresta amazônica e o rio Amazonas não deixam com que esse processo de integração ele seja 100% correto. Mas, na década de 60, é criada a Zona Franca de Manaus. Professor, o que é a Zona Franca de Manaus? Bom, a Zona Franca de Manaus nada mais é que um polo industrial para que as indústrias de médio, grande porte de outras regiões pudessem ir para lá, facilitando também a logística para exportação à Europa, exportação aos Estados Unidos e também dando uma maior empregabilidade à região. Vale lembrar que a Zona Franca de Manaus fica no município de Manaus, capital do Amazonas, que estudante, se liga só nessa dica aqui, considerada uma macrocefalia urbana. Professor, o que é uma macrocefalia urbana? Simples. Quando nós pensamos macro, grande, cefalia, cérebro, grande quantidade populacional, grande quantidade de cérebros aglomerada em um lugar. Só o município de Manaus tem mais da metade da população do estado do Amazonas inteiro. Ou seja, a Zona Franca de Manaus tem um papel muito importante nesse processo. Vale lembrar também, estudante, que na década de 80, complementando aqui, o extrativismo, o desmatamento, ele amplia. E o progresso acaba vindo. Será que realmente é um progresso? Galera, gostaram de conhecer um pouquinho o processo de ocupação da região norte? Pois é, intenso, né? Não deixem de curtir e compartilhar no nosso canal, é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!